Eu concordo plenamente, na verdade, né? Eu até, no meu texto que eu tinha escrito sobre o assunto, né? É engraçado, eu fui aluno do Haddad na pós-graduação lá da política da USP, né? Então eu lembro do professor Haddad falando do patrimonialismo, né? Eu sempre brinco com ele com relação a isso, patrimonialismo brasileiro, que é quando o poder político e econômico sentam-se à mesa para fazer negócios, né? E comandar o sentido que deve ter o Estado, deixando o resto do lado de fora. Agora, né, o ministro Haddad tem a oportunidade de combater, né, esse patrimonialismo, né, uma das consequências desse patrimonialismo que é garantir que a política nacional, a política tributária, tire dos pobres e dê para os ricos. Na prática, a gente tem um imposto extremamente regressivo, em que pobre e classe média pagam muito imposto e os super ricos pagam quase nada, porque eles acabam recebendo via dividendos que, desde o governo Fernando Henrique, são isentos de impostos, né? Então, o Haddad vai ter esse desafio. Durante o governo Bolsonaro, a esquerda, como os partidos de esquerda e centro-esquerda, fizeram, 6 partidos fizeram uma proposta de reforma tributária que fazia a simplificação dos impostos do consumo, com essa primeira parte que foi aprovada, mas tinha a segunda etapa, que era avançar na progressividade do imposto de renda e sobre riqueza. Criar alíquota maior para quem ganha muito, para super rico, tributar a herança de uma forma melhor, tributar grandes fortunas, mexer em tributação offshore, ou seja, fora do Brasil, mexer em regras que facilitam a vida dos super ricos. A ideia era essa, e com esse dinheiro que se conseguisse, via dos super ricos, tirar impostos do consumo, imposto de comida, imposto de transporte, imposto de coisas que são da vida dos mais pobres, porque pobre paga imposto como? Consumindo. Né? Só que o que acontece? O pessoal falou, o Haddad falou assim, o pessoal, vamos fatiar, vamos primeiro apoiar a simplificação dos impostos de consumo e depois a gente entra para a renda, porque para tentar conseguir isso, né? Que senão não avança. Bem, a primeira parte foi pela Câmara e agora já está no Senado. A segunda parte faz como? E aí o Haddad coloca, né? Ele falou: olha, ele reconhece, vai ter resistência, vai ter resistência por uma razão, Fabiola. O Congresso Nacional tem super ricos que estão lá, né, gente que ganha muito, que vai ser diretamente atingido, e representam também super ricos. Os super ricos são super representados no Congresso em relação à proporção da população, enquanto os pobres não são tão representados assim. Então, esse grupo de parlamentares, um grupo grande de parlamentares, vai aceitar aprovar uma regra que vai tungar o próprio ganho, a própria riqueza, ou dos seus representados? Essa é a questão que o Haddad vai ter que enfrentar para cumprir uma promessa de campanha do Lula, que é o quê? Colocar o super rico no imposto de renda, né? Só para terminar, Fabiola, vamos lembrar todo mundo que está nos acompanhando aqui, que está arranjando os dentes, falando, eu vou ser tributado, meu amigo, minha amiga que parcelou o Renegade em 24 vezes. Atenção, é difícil para você aceitar isso, mas vamos lá. Você não é super rico, tá? Muito bom o recadinho que você deixa. Não é super rico. Ô, Sakamoto, eu achei interessante, até a tua coluna fala sobre isso, né? A gente abordou aqui a pesquisa Genial Quest, que falou que o Haddad, assim, carregado no colo, né, pela Faria Lima, né? E você até citou isso. Será que a Faria Lima vai continuar gostando do Haddad depois dessa É. entrevista com a Mônica Bergamo? E não só a entrevista, mas quando ele colocar realmente o dedo nisso, porque o que o próprio pesquisador falou aqui pra gente, o Felipe Nunes, é de que, e assim, eles estão nas Maldivas com o Haddad, que ele falou, né? É muito curioso. Será que eles vão continuar amando o Haddad? Olha, ô Fabiola, a questão é a seguinte: a gente tem. O Haddad vai precisar responder se a gente tem 60% do parlamento deste nosso Brasil patrimonialista que se importa com os pobres tanto quanto se importa consigo mesmo. Se ele conseguir responder sim para essa pergunta, se ele conseguir convencer os deputados e deputadas, pelo menos 60 por 308 votos, né, na Câmara, de que sim, teremos essa resposta, e também uma proporção igual no Senado, o que vai acontecer? A Faria Lima, que, segundo a pesquisa Genial Quest, os representantes do mercado, né, consultados pela Genial Quest,
apontaram uma subida na aprovação do Haddad de 26% para 65%, ou seja, como o Felipe falou, o Haddad está em lua de mel com esse pessoal está de lua de mel com o Haddad. Se isso for aprovado, essa taxação de dividendos, ou seja, taxação de distribuição de lucro de acionista de empresa, essa lua de mel vai deixar de lado, o Haddad vai deixar de ser amado pela Faria Lima, sim, né? Não tenha dúvida nenhuma. Em compensação, Fabiola, vai acontecer o seguinte: ele vai deixar para a posteridade algo mais transformador que que o Plano Real, né, que é sempre usado como referência para a reforma tributária, vai deixar algo mais transformador do que o Plano Real, que é a redução da desigualdade no Brasil. E esse deve ser o grande foco, né? E não dos políticos, mas os brasileiros, né, Sakamoto? É impressionante como tem gente que não se incomoda com essa desigualdade. Isso tem que ser uma dor a todos os brasileiros. É preciso colocar mudança nisso. E isso passa por mudanças estruturais como essa reforma, como você mesmo falou, né? Não tem como discordar disso. É realmente um absurdo. E isso vai trazer mudanças fundamentais. E se você me permite, Fabiola, tem muita gente que fala: eu sou contra a pobreza, mas eu não acho que tem um problema na desigualdade, acho que tem um problema na pobreza. Esse é um pensamento errado. Você vai pegar os especialistas que analisam desigualdade no Brasil e no mundo, eles colocam o seguinte, que a desigualdade, quando ela é estrutural, como no Brasil, faz com que as pessoas parem de achar que todas são iguais perante a lei. Por quê? Porque quem tem muito, né, acaba, na verdade, cobrando, inclusive, do poder público que tem um outro olhar para ele, em compensação do que quem tem pobre que acha que não tem chance diante do Estado. As pessoas começam a ver a si mesmos e aos outros de uma forma diferente perante a ação do Estado. E aí o que tem? Você tem uma desigualdade econômica que acaba gerando na prática, e o Estado mesmo vê isso. O Estado começa a se preocupar mais com quem tem dinheiro do que com quem não tem. Não deveria. Mas o que acontece? Por quê? Porque pode apoiar, porque pode pagar, que seja corrupção, o que quer que seja. O fato é que essa desigualdade econômica acaba gerando uma desigualdade jurídica, uma desigualdade perante a lei, uma desigualdade perante a sociedade, né? E isso ajuda a desestruturar a sociedade. Você tem uma parcela de cidadãos de fato e uma parcela de subcidadãos como consequência dessa desigualdade pornográfica que a gente vive.